Não é banindo o medicamento que se coíbe a banalização do seu uso. Mais de 50% da população está sobrepeso, acredita e precisa muito dessa proposta. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Esse projeto ajuda aquelas mulheres que às vezes não têm coragem de denunciar. O PSB encaminha sim. A semana começou com a aprovação do projeto que autoriza a venda de medicamentos para emagrecer. A proposta especifica o tipo de receituário a ser usado pelo médico para indicação de remédios controlados. Como a única farmacêutica desse plenário, eu tenho que dizer que, de fato, os dados, eles eram dados de outros países, dados colhidos, inclusive, com amostras não consideradas representativas para o caso da liberdade necessária do prescritor médico garantir que 5 quilos perdidos por um obeso mórbido pudesse fazer a diferença em salvar a sua vida. Não é possível abrir mão da ciência. Não é banindo o medicamento que se coíbe a banalização do seu uso. E o que estava havendo era a banalização do uso da sibutramina. Depois da proibição, ela foi para o mercado negro e virou sibutramina traficada. Então é melhor que ela seja legalizada e que o médico analise caso a caso, em especial aquelas circunstâncias em que uma pequena diferença de peso faz a diferença na consecução dos índices necessários para a obtenção da recuperação da saúde. A rede entende que esse projeto não deveria ser aprovado pela Casa. No nosso entendimento, isso deveria ser uma competência do órgão técnico e não do Parlamento. Nós nos preocupamos com as possíveis consequências da autorização por essa Casa do uso do medicamento, com efeitos colaterais na saúde de milhares ou sei lá quantos brasileiros vão usar desse remédio autorizado pela Câmara. Por essa razão, a rede encaminha pela obstrução. Nós acreditamos que essa é a melhor oportunidade que vai dar resposta, principalmente a milhares de brasileiros obesos. Hoje o Brasil, que mais de 50% da população está sobrepeso, acredita e precisa muito dessa proposta, uma vez que esses medicamentos eram comercializados há mais de 50 anos no Brasil, num preço popular, e de uma hora para outra, a Anvisa, de forma arbitrária, proibiu esses medicamentos. E o que aconteceu? Uma amplitude no mercado negro, muitas das vezes o consumidor brasileiro não sabendo o que estava consumindo, e isso teve um impacto muito negativo, principalmente na questão do SUS, do impacto da saúde pública da população, principalmente de outras doenças como a hipertensão, AVC, câncer, distúrbios articulares, ou seja, essa matéria é de suma importância para a população brasileira. O mundo lá fora está caindo. E esta casa, que deveria estar pensando com seriedade, está discutindo receituário médico, senhor presidente, assunto que é competência e atribuição de terceiro escalão de governo, da Anvisa. Isto é uma vergonha, presidente. Eu alerto os parlamentares que ainda têm um foco na decência para que se reflitam sobre esse ambiente que nós estamos vivendo aqui. É impossível que nós possamos continuar desta maneira. Os deputados aprovaram também o projeto que torna obrigatório o registro pelos profissionais de saúde no prontuário de atendimento de indícios de violência contra a mulher. Quantas mulheres que sofrem violência? 1 a cada 3. É muito grande a nossa estatística. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. E você poder, por meio de um projeto de lei, por meio da política, promover uma pequena alteração na legislação que pode representar um grande avanço no combate à impunidade, no combate a essa luta de tanto tempo, isso é maravilhoso.
Eu peço aos nobres colegas o apoio para a aprovação do PL 3837, que obriga as instituições de saúde a notificarem as autoridades policiais e colocarem no prontuário médico quando identificarem uma mulher vítima de violência. As nossas estatísticas hoje não são reais, não são concretas, porque, infelizmente, a mulher, quando sofre uma violência por medo da ameaça, da humilhação, muitas vezes ela se cala. E esse silêncio faz com que a impunidade seja muito presente. Que os nossos dados, os dados da Secretaria de Seguranças Públicas, nos municípios e nos estados, não sejam reais. Então, uma pequena medida como essa, um projeto de lei como esse, pode representar um grande avanço para o nosso país. Quando delegacias e hospitais finalmente se falarem, eu não tenho dúvidas que mais vozes serão ouvidas nesse país. E essas mulheres, estou falando aqui de um projeto de suma importância, que é de violência contra a mulher, mulheres que chegam nos hospitais, que precisam sim de ter um encaminhamento, deputada Raquel, para oficiar em termos de estatística, os assuntos políticos, os assuntos judiciários, eles estão seguindo porque as instituições estão funcionando e a gente tem visto isso. Mas nós não podemos, pela responsabilidade que temos, de parar o país e deixar de proteger as mulheres, deixar de proteger as crianças e as famílias. Esse projeto ajuda aquelas mulheres que às vezes não têm coragem de denunciar. Então, isso indo direto para a polícia, né, elas ficam sem, às vezes, ter que ter essa decisão de falar contra seu parceiro, enfim, seu filho, alguém que cometa essa violência. Então, o PSB encaminha sim. O plenário aprovou ainda projeto que prorroga a bolsa de estudos de pós-graduação por um período de até 120 dias para as mães que acabaram de ter o filho ou adotaram uma criança. A deputada Alice Portugal, em excelente momento, apresentou este projeto de lei. Com a garantia desta licença, nós temos uma garantia para a gestante, uma garantia para a mulher, mas, sobretudo, uma garantia para a criança, para o recém-nascido. A possibilidade de que os seus estudos, o estudo da mulher, não seja interrompido, mas seja valorizado. E aquilo que é realizado em termos de apoio à mulher, no momento como estudante, não seja, neste momento, desvalorizado, mas, ao contrário, se compreenda, a maternidade tem uma função social. As mulheres tem que ser respeitada nas suas especificidades. O homem não engravida. Se engravida e tem que cuidar da criança, e a própria legislação brasileira já reconhece a necessidade de dar licença no trabalho, é bom que se entenda que quem, por exemplo, tem direito a uma bolsa de pós-graduação, está trabalhando. Eu acho que nas línguas em geral, há uma que é a mais correta, que é a língua francesa. O verbo travailler. Uma criança trabalha quando faz um dever de casa. O operário trabalha, o professor trabalha. No Brasil, só trabalha quem quebra pedra. A desvalorização do trabalho intelectual é brutal. E quando se trata de mulheres, mais brutal ainda, é a mulher que engravida e tem um filho, aí fica penalizada e inviabilizada na sua atividade, por exemplo, de trabalho acadêmico. Um dos maiores açudes da América Latina e o maior açude do estado do Ceará, que é o Castanhão, está com menos de 5% da sua capacidade. Então podemos passar agora pelo 6º ano consecutivo de seca. Mas por que a obra de transposição não consegue andar com mais rapidez? Porque existem 2 empresas, e uma delas a PB Construção, que judicializou o caso e a obra de transposição não acontece, 90% concluída, para chegar água no estado do Ceará. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. E que todos os países da América Latina e do Caribe, que compõem o Parlatino,
vão ter como atribuição prioritária estimular a educação pela paz nas escolas. Nós fizemos, senhor presidente, uma proposta de que também fosse incluído nesta declaração a obrigatoriedade do fim dos programas com conteúdos violentos nos canais de televisão de todos os países.